Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para trabalhar o PET de História do primeiro ano do ensino médio, volume 1 de 2021. É o primeiro PET que a gente vai ver aí. E a primeira matéria que essa semana número 1 traz para a gente é a Primeira República. E essa Primeira República, antes de começar com ela, a gente vai trabalhar um pouquinho o significado da palavra república. República significa res publicum, ou seja, coisa pública. Significa que a república é para o povo, com o povo e pelo povo. Nós entregamos nosso direito de voto, nosso direito de escolha das pessoas se elegerem e depois governarem em nosso nome. Por isso que nós temos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, presidente, porque o nosso direito de soberania, a nossa soberania enquanto detentor do poder de decidir as leis, de fazer as coisas, a gente é que decide quem vai nos representar. Essa situação de república, ela é representativa, diferente da monarquia, porque se a gente fosse trabalhar a monarquia seria o quê? Passada de pai para filho, né? É uma coisa hereditária. Já a república não. Ela é escolhida pelo povo, o povo que escolhe os seus governantes. Então, diante disso, o PET traz aqui para a gente que a gente vai recapitular algumas coisinhas aqui nesse momento. A primeira coisa que a gente tem que recapitular para o primeiro ano, que a gente estudou no nono ano, é a monarquia. A monarquia que a gente estava vivendo, que foi de 1841 até 1889, foi a monarquia do Dom Pedro II. Dom Pedro II que estava governando o Brasil. Então, nesse caso, o que aconteceu? Essa monarquia do Dom Pedro II, ela se desmantela, ela acaba, ela simplesmente entra em crise em 1889 e tem o seu fim em 15 de novembro do mesmo ano. Mas por que essa república surge? Por que a monarquia cai em crise? Por que ela acaba? Simplesmente por três aspectos básicos. O primeiro, a questão escravista. A segunda, a questão religiosa. E a terceira, a questão militar. Então vamos por parte aí para vocês entenderem bem. A questão, vamos citar aqui primeiro a religiosa. A questão religiosa, o que é isso? O Papa da época, ele teve uma brilhante ideia de fazer uma bula. Aí vocês vão falar assim, Tia Milene, bula? Mas o que é isso, bula? Bula de remédio? Não, meninos. Bulas são leis papais, são leis criadas pelo Vaticano, criadas pela Igreja Católica. E nessa bula, porque eu li ela, vocês sabem que eu já nasci há muitos anos, então eu conheço tudo. E nessa bula estava escrita a seguinte frase: está proibido nas irmandades católicas os maçons, ou seja, a maçonaria. E aí o que acontece? Cria-se uma coisa muito ruim, uma situação ruim entre a maçonaria brasileira e a Igreja Católica. E aí dois bispos baianos daqui do Brasil, o que eles fazem? Eles proíbem a entrada dos maçons na igreja. E quando eles proíbem a entrada dos maçons na igreja, o que acontece? O Dom Pedro II, que era maçom, manda prender os dois bispos da igreja. Então, o governo do Dom Pedro II, que era sustentado pela Igreja Católica, perde esse apoio. Nós sabemos que todos os governos, eles precisam, né, necessariamente de apoios. Vocês podem observar pela política atual. Todo presidente, todo prefeito, todo governador, todo político, ele precisa de apoio. Para quê? Para poder tentar organizar a situação política ali daquele local. Então, o Dom Pedro II, ele tinha o apoio desses três. Ele tinha o apoio dos militares, da Igreja Católica e também dos senhores de escravos. Então, diante disso, com essa crise, com esse mal-estar criado aí entre a Igreja Católica, Dom Pedro e a maçonaria, o que acontece? A Igreja Católica simplesmente deixa de apoiar o rei nas suas decisões. Outro grupo também que deixa de apoiar o rei nas suas decisões é o Exército Brasileiro. Mas por que o Exército Brasileiro deixa de apoiar o rei nas suas decisões? Porque durante a Guerra do Paraguai, quem ajudou a vencer foi o Exército e a Marinha lutaram lado a lado. Contudo, quem realmente teve vantagens após a Guerra do Paraguai foi a Marinha que tirou vantagem nessa situação. E aí o Exército estava ficando meio descanteado, meio pelos cantos, né? Meio sem muitos benefícios, sem aumento de soldo e outros benefícios que a gente sabe que eles queriam naquele momento. E o que acontece? O exército também tira esse apoio do rei. E por último, a retirar o apoio do rei foram os senhores de escravos. Por quê?
O fato que culminou com essa retirada do apoio do Dom Pedro II dos senhores de escravos foi a libertação dos escravos. Quando houve a proclamação da abolição da escravatura no ano do dia 13 de maio de 1888, o que acontece? Os senhores de escravos, da noite para o dia, eles tinham 15 escravos que valiam R$ 1.000, por exemplo, R$ 1.000, ou uma determinada quantia ali. Depois da abolição dos escravos, os escravos estavam livres. Se eles quisessem ficar, eles ficavam. Se eles não quisessem, eles não ficavam. Então, quer dizer que os senhores de escravos perderam dinheiro nesse momento. Então, quando eles perdem dinheiro, eles deixam de apoiar esse Dom Pedro II. Então, isso aí é o que culmina com esse fim dessa monarquia do imperador Dom Pedro II, tá bom? Aí está escrito aqui no PET de vocês o seguinte: a República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República. Antigamente, há uns tempos atrás, os historiadores dividiam a República em República Velha, que ia de 1889 até 1930, República Nova e Nova República. Essas nomenclaturas, elas acabaram, elas não existem mais. A gente não nomeia dessa forma mais. A gente nomeia a República Velha, no caso, vai ser chamada de Primeira República, tá bom? Esse período aqui da Primeira República, ele vai ser iniciado com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, que fez Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. Então, o primeiro presidente do Brasil, a primeira pessoa que vai governar o Brasil, vai ser o Deodoro da Fonseca. Aí, o que acontece? O Deodoro da Fonseca, ele vai governar durante um certo período de tempo. Aí, depois desse governo provisório, ele está muito cansado, deixa esse governo, e quem assume o governo é o Floriano Peixoto, tá bom? O período de 1889 até 1894, ele é chamado de República da Espada. Por que ele é chamado de República da Espada? Porque os dois governantes, os dois presidentes desse período, eram militares. E antigamente os militares usavam espadas. Então, daí esse nome de República da Espada. Depois, de 1894 até 1930, é chamada de República Oligárquica. O que vem a ser essa República Oligárquica? Vem a ser o seguinte: oligue, poucos, arquia, governo de poucos, ou seja, governo dos ricos. Os ricos é que mandavam nesse momento aí, tá bom? Aí o PET trouxe pra gente aqui algumas coisas interessantes para vocês. Os presidentes, que era o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, os dois presidentes. A República Velha contou ao todo com 13 presidentes e com outros dois que não puderam assumir a presidência. Esses presidentes eram representantes da elite agrária brasileira, por isso que eu falei para vocês república oligárquica, ou seja, república das elites agrárias, dos antigos senhores de escravos, né, que agora são senhores de terras também. Havia também 3 aspectos importantes: o mandonismo, clientelismo e coronelismo, que são características desse período. O que vem a ser cada um deles? O mandonismo: o proprietário local, ele controla a população local. Então, por exemplo, o coronel local, tá? Aquele fazendeiro local daquela localidade, daquele distrito, daquele lugarzinho, daquele lugarejo, ele domina aquela população ali. Clientelismo seria uma troca de favores em torno dos políticos. Por exemplo, um político precisava de alguma coisa, por exemplo, precisava ser eleito, uma quantidade de votos para ser eleito. Ele chegava em outro político que tinha uma base eleitoral bacana, chegava e falava assim: e aí, tudo bem? Joia, vamos lá, vamos fazer uma troca, tudo bem. Elegeu, aí eles trocavam. Aí o que acontece? Um ajudava o outro a se eleger, por exemplo. E depois, além disso também, tinha o coronelismo, que nesse coronelismo os grandes proprietários, eles obrigavam os seus funcionários, obrigavam a sua família, obrigavam as pessoas que eles conheciam ao redor ali, em torno de um arranjo político, a votar em quem eles quisessem, né, através de um voto de cabresto. Ou seja, um voto manipulado, um voto controlado, um voto dominado, onde essa elite agrária desses grandes proprietários, eles dominavam e controlavam essa população, tá bom? Outra característica importante é a política dos governadores e a política do café com leite. O que vem a ser essa política dos governadores? A política dos governadores é o seguinte: eles endossavam o representante da República. Então, por exemplo, vamos supor, o presidente da República queria criar uma lei. Então, eles apoiavam, eles não se opunham, eles ficavam do lado desse presidente, por exemplo, em troca de um dinheiro, um benefício, uma verba, né, uma pequena quantia
quantia para eles poderem, sabe, ficarem do lado desse presidente no caso. A política do café com leite ela é diferente. É uma política de revezamento no poder entre Minas e São Paulo. Porque na época, Minas era o maior produtor de leite e São Paulo o maior produtor de café. Então eles ficavam se alternando na presidência, se alternando ali no domínio político. Por exemplo, ora um do Partido Republicano Mineiro, ora outro do Partido Republicano Paulista. Então, ora um político era de um lado ele se elegia, depois aqueles todos ali apoiavam o político do outro lado ali para se eleger também. Então, isso aí que é a política do café com leite, tá bom? Vocês podem observar o seguinte, que tudo que acontece na Primeira República, ela envolve muito controle, arranjo político, dominação local, esse tipo de coisa, tá bom? A explicação do PET é essa. Aí depois eu vou deixar para vocês lá nos grupinhos de WhatsApp e também no Google Classroom mais algumas coisas, algumas anotações minhas sobre essa matéria aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até breve.